pessoal, de volta com os nossos estudos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda estamos no capítulo 5, falando das aflições. Lembrando sempre da importância de fazer a leitura de harmonização e a prece antes dos nossos estudos, para que possamos estar harmonizados e recebendo sempre as melhores intuições. Nos vídeos passados, falamos sobre as questões das causas atuais e anteriores das aflições. Com relação às anteriores, iniciamos já essa parte falando de coisas que não conseguimos identificar, de causas, que não conseguimos identificar, relacionadas a certas consequências, certos acontecimentos que sofremos. E eu até falei, inclusive, do exemplo da criança, que talvez seja o exemplo que mais causa estranhamento, que é quando aquela criancinha, indefesa, já nasce tendo que passar por alguma dificuldade. E aí a gente pensa, como que uma criança que acaba de nascer poderia ter feito algum mal? E é daí que a gente tem que encontrar explicação em existências passadas, e daí vem a diferença de entender as explicações que o Espiritismo nos traz. E hoje, dando continuidade a essa parte que fala das causas anteriores das aflições, vamos aqui falar dessas tribulações, de como elas são impostas, para quem elas são impostas, de que forma esses espíritos podem sofrer, passar por esses acontecimentos. E por último, no item 10, já que estamos falando de aflições, vamos falar da felicidade e como que essa felicidade não pode ser encontrada ainda neste mundo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, começando aqui, temos o item 8, 9 e 10. No item 8, se você está acompanhando aí comigo, ele vai falar, o Kardec vai nos trazer a explicação de como essas tribulações, elas podem funcionar como provas e expiações. Já falamos disso nos vídeos passados, mas relembrando, podemos entender que a expiação é algo que estamos experimentando para que possamos, através dessa experiência, sentir na pele, saber com propriedade aquilo que causamos a terceiros em outras existências. A expiação, ela é uma experiência, é uma forma de experimentarmos algo. Agora, tudo que estamos experimentando, podemos fazer isso com resignação, com serenidade e tranquilidade, ou podemos fazer isso com a revolta. E é nesse momento, é pela forma que passamos por essa experiência, que essa expiação passa a ser também uma prova. E no momento que ela se torna uma prova, podemos ser aprovados ou não. Dependendo da forma como vamos lidar com essa expiação, vamos aproveitar de forma adequada ou não essa experiência que nos foi proporcionada. Ele vai falar de como essas tribulações são adquiridas pelos espíritos. Algumas vezes elas vão acontecer de forma compulsória, ou seja, aquele espírito, por algum motivo, seja por ignorância, seja por rebeldia, ele não se encontra num estado ou não encontra merecimento para poder escolher o que ele vai receber na sua próxima encarnação. Então, compulsoriamente, de forma obrigatória, por um entendimento de que é aquilo que ele precisa para o seu adiantamento, ele vai receber determinada experiência ali na sua programação. E existem também aquelas recebidas de forma voluntária, ou seja, o espírito, ele tem o discernimento e também, às vezes, o merecimento de escolher por qual experiência ele vai passar nessa próxima encarnação. A gente costuma dizer que quando encontramos um espírito encarnado, muito revoltado, muito descontente com a sua vida, com as coisas que ele está passando ali, é porque ele pode ter recebido na programação dele coisas que ele não queria, mas que eram necessárias. Então ele tem aquela dificuldade ali de lidar com certas coisas, com as coisas que estão acontecendo na vida dele, na família, no trabalho. E outros, às vezes, que têm uma resignação, são abnegados diante das dificuldades da vida. São aquelas pessoas que às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, essa pessoa com tanta dificuldade na família, na vida, com problema de saúde, de dinheiro, ou às vezes com aquela família bem problemática e tá sempre feliz, tá sempre
de bom humor, sempre agradável, com um sorriso no rosto, sempre gentil, né? Eu conheço pessoas assim, você provavelmente deve conhecer também. São aquelas pessoas que até nos levam a ter uma reflexão, né? De falar assim, caramba, minha vida tá perfeita, porque eu não tenho metade dos problemas que essa pessoa tem e eu aqui vivo resmungando, vivo reclamando. Essas pessoas são aquelas que quando elas ainda pedem algo para Deus, é força para resistir àqueles sofrimentos, àquelas dificuldades que lhe foram impostas. Que então que ele fala aqui, ó, no item 9. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências, e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. E aqui a gente também vê uma questão interessante, que é a responsabilidade. Imagina que o espírito está ali no plano espiritual, fazendo a sua programação, e ele deseja enfrentar uma certa experiência. Só que, às vezes, alguns espíritos são alertados do seguinte: olha, tem certeza? Porque se você passar, ok. Mas se você não conseguir, você vai adquirir mais um débito. Então, essa questão ela é de muita responsabilidade, o espírito tem que estar muito consciente daquilo que ele deseja fazer, do seu autoconhecimento, para que essa jornada seja feita da melhor forma. E aí, pessoal, eu vou trazer aqui como exemplo do livro Ação e Reação. Desde que a gente começou a falar de causas atuais e causas anteriores, eu deixei esse livro aqui como indicação. Esse aqui, ó, o Ação e Reação, do André Luiz. E esse livro, ele é todo falando disso, né? Ação e reação. Ele é todo falando, são várias histórias comentando de situações que espíritos fizeram e agora estão respondendo, estão recebendo, sofrendo, né, as consequências pelas suas atitudes. E como a gente está falando aqui desse caso de um espírito que resolve escolher uma prova específica para o seu adiantamento, eu trouxe aqui o exemplo de Ascânio e Lucas. Uma parte que vai falar de resgates coletivos, fala de um acidente aéreo, né? E no meio do acidente aéreo, o André Luiz está ali pedindo a informação, né? Isso, claro, eles estão desencarnados e estão ali participando de um atendimento, e diante daquele atendimento vão surgir algumas dúvidas no que o instrutor vai explicar para o André Luiz e para o Hilário. O exemplo, ele vai citar o exemplo de dois espíritos que passaram por essa situação. Então, eles estavam no plano espiritual, desejosos de alcançar essa outra esfera espiritual, foram até a autoridade, estou resumindo aqui, tá, pessoal? Foram até a autoridade competente, pediram uma reunião e falaram assim, olha, um deles falou, olha, a gente gostaria de saber o que podemos fazer para alcançar esse outro lugar, para adiantar a nossa evolução, mais ou menos como se fosse isso, só para vocês entenderem. Eles foram levados a fazer meio que um exame de consciência ali, e o livro fala que eles tiveram acesso às fichas. Eu imagino aqueles arquivos, né, que a gente puxa aqueles gavetões. Imagina isso desde o nosso primeiro dia de existência, né? Você lá no século XII, no século XIII, as atrocidades que a gente fez, que a gente passou. Enfim, então são puxados lá esses arquivos. E aí eles falam assim, bom, vamos ver, porque vocês são excelentes espíritos, né? Como se falasse assim, vocês têm aí muitos créditos, o livro fala assim, créditos extensos em 5 séculos de existências, esses 5 séculos tanto enquanto encarnados quanto desencarnados. Então vamos ver aqui, vamos buscando as fichas, vamos ver aí o que pode ter acontecido nesse passado. E então, que ele vem falar aqui, ó, de um delito cometido por ambos em 1429, logo após a libertação de Orleans, quando formavam no exército de Joana d'Arc. Famintos de influência junto aos irmãos de armas, não hesitaram em assassinar 2 companheiros, precipitando-os do alto de uma fortaleza no território de Gâtinas, sobre fossos imundos, embriagando-se nas honrarias que lhe valeram, mais tarde, torturantes remorsos além do sepulcro. Chegados a esse ponto da inquietante investigação, pela respeitabilidade de que se revestiam, foram inquiridos pelos poderes competentes se desejavam ou não prosseguir na sondagem singular, né? Então, assim, vocês querem continuar vendo o que vocês ainda fizeram?
ao que responderam negativamente, como se assim, não, isso aí já foi suficiente, preferindo liquidar a dívida antes de novas imersões nos depósitos da subconsciência. Então, eles falaram assim, não, a gente já viu isso aí, já tá o suficiente, a gente quer agora resgatar essa parte, não mais saber ali o que de mal a gente fez. Desse modo, em vez de continuar insistindo na elevação a níveis mais altos, suplicaram ao revés o retorno ao campo dos homens, na qual acabam de pagar o débito a que aludimos. Quando eles tomaram consciência desse mal que fizeram, eles desistiram de falar assim, não, a gente não quer então, a gente entendeu, como se fosse assim, a gente entendeu que não é a hora de passar para planos mais altos, porque ainda tem algo para resgatar. Isso é interessante, pessoal, porque não tem aquele ditado que fala, Deus não dá uma cruz maior do que a gente possa carregar? E é exatamente isso. A espiritualidade, se ela percebe que não vamos dar conta de certas dificuldades, se ela vê que na verdade aquilo vai piorar a nossa existência, vai piorar o nosso aprendizado e a nossa evolução, isso não é colocado naquele momento. A gente não tem preparo para lidar com isso. E aí, se a gente pega esse exemplo que eu acabei de ler, vamos pensar assim, caramba, mas eu sou uma pessoa tão boa, mas eu faço tudo tão certo, mas eu sempre faço caridade. E olha eles, com séculos de boas práticas, com extensos créditos, mas lá no século XV eles tinham feito essas atrocidades. Então, pessoal, às vezes a gente tá pagando por coisas nessa existência que fizemos, há muito tempo. E a gente fica assim, caramba, mas hoje eu sou uma pessoa tão boa. Eu já queria ir logo para um degrau mais alto. Mas será que estamos aptos? Será que já resgatamos aquilo que fizemos lá no século XV, no século XIV? Será? Então é isso que a gente tem que ficar sempre pensando. Eles tomaram essa consciência com isso, pararam de insistir nessa elevação a níveis mais altos e suplicaram ao revés o retorno ao campo dos homens, no qual acabam de pagar o débito a que aludimos. E aí o Hilário perguntou como, né? E ele falou, já que podiam escolher o gênero de provação em vista dos recursos morais amealhados no mundo íntimo, então eles tinham merecimento para escolher, optaram por tarefas no campo da aeronáutica, a cuja evolução ofereceram suas vidas. Há 2 meses regressaram às nossas linhas de ação, depois de haverem sofrido a mesma queda mortal que infligiram aos companheiros de luta no século XV. Então, eles escolheram. Eu falei disso tudo porque eles se encaixam nesse exemplo de espíritos que, de posse do conhecimento sobre o seu passado, eles tiveram o discernimento de escolher uma experiência que pudesse resgatar aquela situação que eles causaram a terceiros. Como eles estavam envolvidos nessa situação de jogar pessoas do alto de Fortaleza, eles escolheram passar pela mesma situação que eles foram causadores. Então, pessoal, o Ação e Reação, como eu já falei, ele é um livro só de histórias assim, que servem para ilustrar essa questão de causa e efeito. E voltando ao nosso estudo de hoje, falamos então dessas 2 formas de receber as tribulações, da forma compulsória e da forma voluntária. E para finalizar, no item 10, fala-se da felicidade. Porque se estamos falando em aflição, já vem logo aquele pensamento, né? Quando é que isso vai acabar? Quando que eu vou alcançar a minha tão desejada felicidade? Sabemos que a felicidade não é deste mundo. Poxa, mas eu conheço fulano, a minha vizinha é tão feliz, eu tenho uma pessoa no meu trabalho que vive feliz, que é sempre tão sorridente, que está sempre de bom humor. E aí, pessoal, essa felicidade que é falada aqui é uma felicidade que ainda não conhecemos, porque ele vai nos dizendo nessa próxima parte que essa felicidade, ela pertence aos espíritos puros, são aqueles espíritos perfeitos que já não precisam mais ser aperfeiçoados, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Estamos nos aperfeiçoando. E por isso eles têm essa felicidade. Nós temos aqui ainda as nossas inquietações, as nossas aflições, pela nossa ignorância, pelo nosso estágio evolutivo, e é claro que, dependendo da forma como lidamos com isso, vamos poder sim ser resignados, ser abnegados e ter um estado ali de felicidade. São essas pessoas que a gente estava comentando há um tempo atrás, que estão sempre de bom humor, que tem sempre uma palavra boa para dar, que está sempre com um sorriso no rosto.
De acordo com o que a gente entende como felicidade, poderíamos dizer sim, que essa pessoa está sempre feliz ou boa parte do tempo ela se encontra feliz, mas ainda tem um probleminha, ainda tem uma questão, claro, porque senão nem estaria aqui. Então é disso que ele fala, tá? Só para não ter essa confusão. Você fala assim, poxa, mas então eu nunca vou ser feliz, né? A pessoa já fica com medo e fala assim, eu tô fadada a não ser feliz, eu tô fadada a uma vida de depressão, uma vida com tristeza. Não é isso. Podemos ser felizes, podemos aproveitar a nossa vida maravilhosa, o presente que recebemos, mas a felicidade que ele fala aqui é a felicidade do que não conhecemos ainda, que só vamos almejar quando estivermos no último grau, no nosso último nível de evolução. Então é o que ele fala no item 10. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade, até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. No Nosso Lar, que é um livro que a gente fala muito aqui nos estudos, também do André Luiz, tem uma passagem de uma senhora que está tentando entrar em nosso lar e não deixam justamente porque ela pode desarmonizar aquele ambiente. Aí você fala assim, nossa, mas nosso lar? Sério? Poxa, então eles não deixaram uma pessoa entrar, uma pessoa que precisa de ajuda. E é interessante porque no início do Nosso Lar, do livro, é falado que essa colônia já passou por diversas dificuldades. E digamos assim, foi uma batalha para conseguir harmonizar. Então, às vezes, não deixar essa pessoa entrar não significa que ela não esteja sendo amparada, mas ali não é o lugar que ela pode ter o amparo. Então, imagina, por exemplo, você está num hospital com um setor de pessoas que estão em reabilitação. Chega uma pessoa muito doente. Essa pessoa vai poder entrar nesta sala? Não. Significa que ela vai ser desamparada? Não. Ela vai ser amparada num lugar para aquela infecção. Porque se essa pessoa infectada, ela entra nessa sala onde os demais já estão sendo reabilitados, ela vai comprometer essa reabilitação dos outros e não vai ser reabilitada também. Percebe que só vai ter prejuízo. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas, que são as encarnações, é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. Eu gosto desse pouco a pouco porque a gente tem muita pressa às vezes, né? Ah, mas eu quero resolver tudo nessa encarnação e aí vai dando uma ansiedade, a gente acaba piorando a situação. Então temos que ter essa paciência de saber que é pouco a pouco. Para isso existem várias encarnações. Não é também, pessoal, aquele pensamento, tá? De, eu vou deixar para a próxima existência porque nessa eu tô com preguiça. Vou deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje, tá? Não é assim. A gente tem que ter as nossas responsabilidades, disciplinas, fazer tudo que está ao nosso alcance, mas também ter paciência e docilidade conosco para que nossa caminhada corra da melhor forma. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Aqui também vem um puxãozinho de orelha. Então, assim, a gente tem as provações, mas se a gente ficar reclamando, se ficamos revoltados, rebeldes com a nossa vida, não estamos, por mais difícil que seja ouvir isso, não estamos aproveitando da melhor forma aquilo que nos é trazido. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que do contrário terá de recomeçar. Então, pessoal, é aquilo que a gente fala, né? Se estamos diante de uma situação, de um desafio, vamos tentar, e eu incluo nisso, adoro fazer esses estudos porque eu sou a primeira aqui a ouvir, então eu já vou ouvindo, vou falando, já fiz errado hoje, né? Mas então, a gente tem que ter paciência para fazer aquilo da melhor forma. São tarefas que recebemos e temos que fazer com calma e estar atentos a cada uma. E eu não sei se você aí agora está conseguindo pensar
no seu trabalho? O que que você faz no seu trabalho? O que que você já fez no seu trabalho? Você lembra de quando você fez na correria e não adiantou nada porque você teve que refazer? O famoso retrabalho? Perde tempo e ainda fica, ai meu Deus, não aguento isso de novo? É assim com a nossa existência. Recebemos essas tarefas que às vezes não são tão agradáveis assim, não são fáceis de lidar, são super desafiadoras, mas precisamos lembrar desse exemplo. Precisamos lembrar que assim, vamos nos esforçar para encarar isso da melhor forma, para que não tenhamos que enfrentar isso de novo, para que não tenhamos que ter um retrabalho e recomeçar. Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso estudo de hoje. No próximo vamos falar do esquecimento do passado. Então, dá aquela lida aí, como eu sempre falo, faz a prece agora de encerramento, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a presença dos benfeitores espirituais, de vocês aqui comigo, mesmo que virtualmente, e eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!